O último homem branco é, ou promete ser, mais nos moldes sarmagoescos de Exit West. A metamorfose de Kafka para a era das maiorias brancas medrosas que de alguma forma se sentem oprimidas e preocupadas com o fato de poderem, no futuro, deixar de ser uma maioria. Um romance curto de frases muito longas, tipo Saramago, mas com mais pontuação. Uma premissa muito interessante, pessoas mudando de raça, mas, infelizmente, Enders não é um cara muito atencioso, então ele não tem pensamentos profundos sobre racismo, e só vemos vislumbres do que o misterioso escurecimento significa para a sociedade em geral. Além disso, nunca descobrimos como as pessoas de cor se sentem em relação a todas aquelas pessoas que perderam sua brancura. O final feliz parece otimista demais, mas talvez isso diga mais sobre mim, ou sobre nossa própria sociedade, do que sobre o livro em si. E também é muito diferente escrever o livro do ponto de vista dos brancos, em vez da escolha dos migrantes no livro anterior. Embora tenha sido uma escolha deliberada e efetivamente antropológica do autor baseada em esse sentido de que a própria branquitude valia pensando a partir de dentro. Os personagens principais da história, Enders e Oona, encontram-se em um mundo onde as pessoas simplesmente mudam de branco para preto, ou claro para escuro, talvez. Enders está entre os primeiros a acordar com uma cor diferente e passa a se esconder porque teme, com razão, o que os outros vão fazer ou dizer. A mudança de Oona vem mais tarde junto com o resto do mundo. Este livro tem muitas coisas a dizer. Talvez se fossemos todos de uma cor a vida fosse mais igual, mas provavelmente não. Algumas pessoas ainda encontrariam uma maneira de detectar diferenças e lutar por isso. A mãe de Oona mostra a reação mais interessante: medo, esconderijo, estocagem, do On rolando em seu caminho para a aceitação. Mas não é assim que a maioria das pessoas reagiria. O romance em seu elemento mais fábula tem alguns toques iniciais agradáveis, como Enders reage violentamente a si mesmo, um conceito talvez levado um pouco longe demais em um incidente em que um proprietário armado confronta e atira em um intruso que está ele mesmo. É difícil ao começar este livro não pensar em A Metamorfose de Franz Kafka, e como esse livro, Hamid usa a metamorfose de seus personagens para discutir questões importantes que dominam e sublinham muitas das maiores questões da sociedade. Com tal obra há sempre o perigo de se tornar dogmática, ou pior, maçante, mas Hamid habilmente evita essas armadilhas e criou aqui um romance de grande profundidade e coração. Ele faz isso concentrando-se em dois personagens, Enders e Oona, e seu amor um pelo outro e sua família extensa. Você é atraído para perto deles, vê as mudanças no mundo externo refratadas através de seus olhos e no final, se tiver sorte, pode até ver sua própria perspectiva sutilmente alterada. Uma grande novela. Certa manhã, Enders, um homem branco, acordou e descobriu que havia se tornado um marrom profundo e inegável. Isso lhe ocorreu gradualmente, e então de repente, primeiro como uma sensação ao pegar o telefone de que a luz matinal estava fazendo algo estranho com a cor de seu antebraço. Em seguida e com um sobressalto, como uma convicção momentânea de que havia alguém mais na cama com ele, masculino, mais escuro, mas isso, por mais aterrorizante que fosse, certamente era impossível, e ele estava seguro de que o outro se movia enquanto ele se movia. Na verdade, não era uma pessoa, não uma pessoa separada. Mas era apenas ele, Enders, causando uma onda de alívio, pois se a ideia de que outra pessoa estava ali era apenas imaginada, então é claro que a noção de que ele havia mudado de cor também era um truque, uma ilusão de ótica ou um artefato mental, nascido no escorregadio a meio caminho entre os sonhos e a vigília.